Punk rock também é cultura. Quem é Suzy? O que é uma Banshee? Qual o significado da música Cities in Dust? Fica comigo que você vai saber. Eu costumo dizer que Suzy and the Banshees está em um limbo entre o punk rock e o pós-punk dos anos 80, porque eles chegaram a tocar tanto com Sid Vicious, baixista do Sex Pistols, na bateria, não sei como, e também com Robert Smith do The Cure nas guitarras. Quem é Suzy? Suzy Sue, esse ícone da música britânica, nasceu em 27 de maio de 1957 em Londres. Em 1976, ela formaria a banda Suzy and the Banshees, que ao longo de sua carreira lançou 11 álbuns de estúdio e influenciou muitos outros artistas com a sua sonoridade única. E o que é uma Banshee? Uma Banshee é uma mulher sobrenatural do folclore celta irlandês, cujos gritos desesperados e lacrimosos à noite previam a morte de um membro da família de quem ouvisse os seus gritos. Então, se no meio da noite você escutar uma mulher gritando desesperadamente, já sabe, né? Em 1986, Suzy and the Banshees lançam o álbum Tinderbox, com a faixa Cities in Dust, que talvez seja o maior sucesso da banda. A música fala sobre a erupção do Vesúvio que dizimou as cidades da região. A letra faz alusões ao desespero da população que tentava fugir ou se esconder, à grande quantidade de cinzas, às altas temperaturas e à fé das pessoas que rezavam por uma intervenção divina, em especial para os lares, divindades romanas protetoras da família. Agora sim, vamos conhecer melhor Pompeia e o que aconteceu naquela fatídica manhã. Localizada na região italiana da Campânia, 37 quilômetros a sudeste de Nápoles, na base sudeste do Monte Vesúvio, Pompeia, uma cidade portuária movimentada, que exportava produtos para toda a região do Mediterrâneo, foi construída sobre um esporão formado por um fluxo de lava pré-histórico ao norte da foz do rio Sarno. As cidades da região teriam sido colonizadas por descendentes de Oscos, os habitantes neolíticos da Campânia. Evidências arqueológicas indicam que no século 8 a.C., Pompeia ficou sob a influência dos gregos que lá se estabeleceram. No século 7, os etruscos chegaram à Campânia. A influência etrusca permaneceu forte até que seu poder marítimo foi destruído pelo rei Herão I de Siracusa. No final do século 5 a.C., os guerreiros samnitas conquistaram a Campânia. Pompeia é mencionada pela primeira vez na história em 310 a.C., quando durante a Segunda Guerra Samnita, uma frota romana desembarcou no porto de Pompeia e dali fez um ataque mal sucedido à cidade vizinha de Nucéria. Após as guerras samnitas, Pompeia foi forçada a aceitar o domínio de Roma. Um terremoto em 62 da Era Comum causou grandes danos a Pompeia e Herculano. As cidades ainda não haviam se recuperado quando a erupção do Vesúvio as destruiu 17 anos depois. Logo após o meio-dia de 24 de agosto do ano de 79, fragmentos de cinza, pedra-pomes e outros detritos vulcânicos começaram a cair em Pompeia, cobrindo rapidamente a cidade a uma profundidade de mais de 3 metros, derrubando os telhados de muitas casas. O fluxo piroclástico, resultante da erupção, chegou às muralhas da cidade na manhã de 25 de agosto e logo asfixiou os moradores que não haviam sido mortos pelos destroços. Chuvas de cinza se seguiram, adicionando pelo menos mais 3 metros de detritos e preservando em um manto de cinzas os corpos dos habitantes que pereceram enquanto se abrigavam em suas casas ou tentavam escapar em direção à costa ou pelas estradas. Pompeia possui entre 10 mil e 20 mil habitantes no momento de sua destruição. O enterro repentino da cidade serviu para protegê-la por 17 séculos de vandalismo, saques e efeitos destrutivos do tempo. As ruínas de Pompeia foram descobertas no final do século XVI pelo arquiteto Domenico Fontana. Em 1763, foi encontrada uma inscrição que identificava o local como Pompeia. O trabalho nas cidades da região em meados do século XVIII marcou o início da arqueologia moderna. Escavações sob o patrocínio de Dom Carlos, rei de Nápoles, descobriram 12 vilas. Em 1860, o arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli se tornou diretor das escavações, mantendo os amadores longe do sítio. As áreas situadas entre os locais escavados foram limpas e cuidadosamente documentadas. A avalanche de cinzas e rochas formou uma espécie de cobertura que endureceu sobre os corpos, e Fiorelli desenvolveu a técnica de derramar cimento nas cavidades que os cadáveres deixaram na decomposição. Assim foi possível preservar a posição que estavam homens, mulheres, crianças e até animais
no momento em que foram mortos. As notícias das escavações provocaram uma onda de entusiasmo pela antiguidade que se espalhou por toda a Europa. A Segunda Guerra Mundial interrompe as escavações, que foram retomadas em 1951. Nos anos 90, cerca de 2/3 da cidade haviam sido escavados. Em 97, Pompeia, Herculano, Estábia e Torre Annunziata se tornaram patrimônio da Unesco. Os sítios arqueológicos de Pompeia nos fornecem uma fonte única de informações sobre aspectos da vida social, econômica, religiosa e política do mundo antigo. As padarias, completas com moinhos, amassadeiras e fornos, alguns ainda contendo pães, as lojas de escultores, fabricantes de ferramentas e cortadores de pedras preciosas, bem como as fábricas e as muitas lojas de vinho e comida, mantiveram conservada essa parte do cotidiano. Ao longo do tempo, muitos prédios importantes foram revelados, como o Fórum, o templo dedicado à tríade de divindades capitolinas Júpiter, Juno e Minerva, os templos de Zeus Melíquios e da deusa egípcia Ísis, o pequeno santuário aos Lares, o templo de Vespasiano, o templo de Vênus Pompeiana, divindade padroeira de Pompeia, e o templo de Apolo, um dos primeiros da cidade. Teatros, um anfiteatro, banhos, o grande mercado de provisões, a prefeitura e os escritórios dos magistrados da cidade, além da grande basílica, uma das arquiteturas mais significativas de Pompeia. Diversas residências também foram escavadas. Afrescos e mosaicos foram encontrados altamente preservados, dentre eles o famoso mosaico de Alexandre o Grande, encontrado na Casa do Fauno. Um fato muito interessante é que por todos os cantos da cidade ficaram os grafites deixados pelos habitantes. Coisas como listas de mercado, poemas de Virgílio, desenhos infantis, insultos e trocas de acusações e até mesmo declarações picantes de amor. Ficou curioso, né? Só clicar no vídeo que está aqui no card para conhecer melhor esses grafites. As trágicas circunstâncias da destruição que acabaram por preservar a cidade como se tivesse uma cápsula do tempo nos fornecem importantes informações sobre a vida greco-romana na região naquela época. Você pode conhecer mais de Pompeia visitando o site oficial do sítio arqueológico, que eu vou colocar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, sabe a Banshee? Vai te pegar!